Ok, então vamos lá. Então eu estava dizendo que o apóstolo Paulo ele trabalhou por 9 anos, mais ou menos, com o seu pai nesse quesito de fazer as tendas. E que eu dizia também que não era nada pejorativo, muito pelo contrário, era um trabalho tido, como nos dias de hoje, como um arquiteto, por exemplo. Então, era um trabalho que trazia uma boa remuneração tanto para Paulo como para sua família. Como eu disse no começo, Paulo era filho de uma família rica, né? Bem rica. Aí falei também, eu não sei se pegou, mas tudo bem, eu falo de novo. Ele foi estudar com Gamaliel. Quem é que podia estudar com Gamaliel? Estudava com Gamaliel pessoas que eram ricas, né? Pessoas que tinham uma condição financeira diferenciada e também que tinham uma questão intelectual diferenciada. Paulo era um homem muito inteligente. E dali ele saiu e se tornou um doutor mesmo da lei, alguém muito importante na religião da época. E assim como todo o rigor da religião que ele servia, ele também não tolerava nenhum tipo de rebeldia. Então, eu disse, e volto a repetir aqui, por causa da nossa queda, que por causa da opressão da religião, surgiam-se muitas seitas, mas que eram como fogo de palha, que a gente diz, né? Aparecia e sumia. Não eram coisas que duravam, até porque a perseguição era muito forte e eles não conseguiam. Porém, o que aconteceu é que, exatamente neste momento em que Paulo está em evidência, estava surgindo um grande rebelde, alguém que estava formando ali uma turma de rebeldes em relação à religião da época, né? Deixa eu ver aqui, eu estou recebendo uma mensagem, pode ser alguém dizendo que travou, né? Aí eu não vou ficar falando para as paredes. Deixa eu ver aqui. Digitar minha senha. Não, não, tá tudo bem. Então isso. Aí esse rebelde era Jesus. Jesus. E a vida de Paulo passou então a ter um sentido de ódio em relação a esses blasfemadores da lei. É que também você precisa entender assim, né? Jesus, ele ia pregar a palavra dentro da sinagoga, né? Ele entrava lá no reduto dos caras e levava a palavra. 3 anos após a morte de Jesus, o evangelho não parou. A verdade é que Paulo nunca cruzou com Jesus. Paulo nunca teve a oportunidade de enxergar Jesus ministrando, a não ser que eles tenham se cruzado em algum momento e nem passou pela cabeça de Paulo que aquele era Jesus e que um dia ele teria sua história mudada. Mas a história não nos mostra, antes disso tudo, Paulo ter um encontro com Jesus, né? Dos dois terem passado um pelo outro. Isso não aconteceu. Acontece que um grande homem de Deus, naquela época, nessa época em que Paulo estava a todo vapor na sua autoridade, estava pregando. Este homem chamava-se Estevão. E por acharem, por dizerem de uma forma completamente caluniosa, levantaram muitas mentiras em relação a Estevão e Paulo autorizou, completamente passando por cima da lei, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo sabe, não tinha nada assim palpável, um mandato, uma questão judicial, absolutamente nada. Ele simplesmente foi julgado e condenado ali pelo povo aos olhos de Paulo, que na verdade Saulo, e Saulo autoriza que Estevão seja apedrejado e morto. E as pessoas ali, a palavra até diz que as pessoas colocavam suas vestes aos pés do jovem Saulo, que estava à frente daquele trabalho, e eles então começam a apedrejar Estevão.
Mas alguma coisa sai diferente dos planos de Paulo. Para Paulo seria somente mais uma execução, para Paulo seria somente mais um objetivo alcançado, a não ser pela atitude que este homem que estava morrendo teve. Mesmo no momento da sua morte, Estevão pede para que Deus perdoe Paulo. E aquilo não sai da cabeça de Saulo. Estevão, nós sabemos da história, né? Estevão vê o céu aberto, o Senhor assentado no céu, e ele pede para que Deus tenha misericórdia da vida de Paulo. Estevão morre ali. E a vida de Paulo começa a mudar. A vida de Paulo começa agora a ter um incômodo. Paulo não consegue entender, porque se Estevão era um cristão, embora naquela época ainda não existia este termo cristão, né? Mas Estevão era um homem que, por ser um seguidor de Cristo, era um homem cheio de misericórdia, cheio de perdão. Já Paulo não. Paulo servia à lei e era um homem que não sabia o que era perdão. Ele sabia aquilo que era ferro e fogo. Quem erra é punido e ponto final. Para cada lei existe o benefício de ser cumprido e a pena de não se cumprir. E naquele momento ele julgou que Estevão merecia a morte e o homem de Deus morreu através de Paulo. Paulo então começa a liderar uma diligência, vamos dizer assim, de soldados decidido a destruir completamente esta seita que estava tomando corpo. Diferentemente das outras, essa já estava pegando tempo ali na região e o número de seguidores crescendo. Então Paulo decide que ele vai terminar com essa história. Então ele faz uma diligência e ele vai. Até que no caminho de Damasco, então vamos dar uma paradinha na narrativa para mostrar para vocês aqui a cidade de Damasco. E aqui, ó, eu deixei separadinho para você ver. Do lado direito da tela, nós temos a cidade de Damasco nos dias atuais, aquilo que, ou pelo menos, sobrou da cidade de Damasco. A caminho de Damasco, que está aqui, ó, nesse mapa, irmãos, ó, o amarelinho do lado esquerdo, de baixo para cima, nós temos uma cidade. A segunda cidade, esse segundo quadrado, de baixo para cima, do lado esquerdo no mapa, de baixo para cima, a segunda cidade é Damasco. Então este era o lugar aonde Paulo estava indo para impedir que os cristãos ali pregassem a palavra. Por que em Damasco? Porque Damasco era um lugar de um comércio muito forte. Damasco era um lugar que tinha gente de todos os lugares. Se você ali era um local estratégico para se pregar a palavra e se enviar esta palavra para muitos lugares diferentes, porque existia naquele lugar pessoas que vinham de todos os lugares das cidades e de países vizinhos ali. Então, claro que para Paulo, a cidade de Damasco ela era estratégica. Então, enquanto eu falo, deixa eu voltar aqui para vocês terem a noção. Na cabeça de Paulo, impedindo que o evangelho fosse pregado em Damasco, ele conseguiria evitar que se espalhasse para as demais localidades. Vocês estão me ouvindo? Estão aí? Estão quietinhos? Eu fico sempre com medo, né? Porque pode cair. E se cai, eu fico sozinho. Só que, indo a caminho de Damasco, Paulo estava a poucos momentos da mudança da sua vida. Para ele, seria um trabalho até que razoavelmente fácil, porque os cristãos não eram pessoas de guerra, não andavam armados, eram pessoas de paz, porém incomodavam. Então, para Paulo, seria um trabalho
um pouco estressante, vamos dizer assim. Mas, para surpresa de Paulo, aquele a quem ele jamais tinha conhecido, porém perseguia, aparece no meio do caminho através de uma grande luz. E o cavalo de Paulo empina e ele cai, perdendo completamente a visão. E Paulo pergunta: quem és tu? Aliás, o Senhor diz para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo diz: Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, tudo isso aconteceu aqui no caminho da cidade de Damasco, onde nós estamos vendo no gráfico. Amém? Está dando para entender, eu acho, né? Ótimo. A partir dali, a vida de Paulo muda. Por quê? Até poucos segundos atrás, ele era um homem inteligente, rico, poderoso e senhor de um exército. Agora, a partir deste momento, ele é abandonado, né? Quem estava com ele na diligência vai embora, ele fica sozinho, humilhado, desprotegido e completamente fragilizado. E o Senhor então diz para ele o que ele precisa fazer. E começa ali um processo de humilhação na vida de Paulo. Deus visita uns dos seus servos através de um sonho, diz para ele ir até Saulo. É obviamente que este homem que recebe essa direção de Deus fica temeroso, porque todos os cristãos já estavam preparados para a chegada de Paulo, sabia quem ele era, todos estavam muito raivosos, embora nós sejamos pessoas de bem, Estevão foi assassinado por Paulo. Então ninguém tinha sangue de barata. Havia um misto de medo e um misto de raiva por assassinato de Estevão, que era um líder, que era um cara amado para todos os cristãos. Mas ainda assim, óbvio, né? Debaixo de submissão do próprio Senhor Jesus, Ananias obedece o Senhor e traz Paulo novamente a enxergar, porque Paulo tinha ficado cego. A partir daí, o que acontece? Erroneamente, nós pensamos que, beleza, Paulo voltou a enxergar, foi batizado e saiu pregando o evangelho. Não, não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei um texto, vamos dar uma olhada aí, né? O que acontece é que, quando Paulo recobre a visão, ele não tem o início do ministério aí, né? Ele, na verdade, ele vai até a sinagoga. Quando ele se recupera, ele vai até a sinagoga. E ele, perdão, irmão, esquece. Paulo se retira. Paulo vai até a Arábia. E lá ele fica por 3 anos. 3 anos. Buscando entender aquilo que havia acontecido com ele. Algumas pessoas dizem, e é o mais provável, Paulo tenha ido para o Monte Sinai. É o mesmo monte onde Moisés estava, na esperança de que Deus falasse com ele ali. E segundo o próprio apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus ficou com ele 3 anos, o mesmo tempo que ele passou com os demais discípulos e apóstolos, formando-os, caminhando com ele. Jesus então ensinou a Paulo tudo aquilo que ele precisava fazer no seu ministério. Paulo então retorna, mais ou menos 3 anos depois, não é? E ele vai para a sinagoga pregar. E quando ele chega na sinagoga, o apóstolo Paulo ele prega Jesus. Ele entra naquele lugar onde ele era senhor, em Damasco, né, onde tudo tinha acontecido. Ele era um cara super conhecido, super respeitado, e ele começa a falar de Jesus. E o que acontece? Acontece que todo mundo que o admirava passa a odiá-lo. E no mesmo instante, assim como Estevão foi decretado morte, sem nenhum tipo de julgamento, aqueles judeus que estavam ali dentro da sinagoga querem matar Paulo. E aqueles que eram aliados de Paulo agora querem matá-lo. E ele precisa fugir da cidade.
Os cristãos de Damasco, vendo o que estava acontecendo com Paulo, ajudam ele a sair pelos muros da cidade, porque, obviamente, conheciam muito mais a cidade, os lugares, como é que eu vou te falar assim, tipo o bairro que você mora, você conhece, né? As ruas, os atalhos, e eles conseguiram tirar Paulo dali. Paulo, então, vai até os cristãos. E quando ele chega nos cristãos, ele também não é muito bem recebido. Ele é levado até uma comunidade onde estão ali os cristãos. Ele não é nada bem recebido. Porque faz tudo muito pouco tempo, as pessoas ainda estavam com raiva e medo de Paulo. Ele não é bem recebido. O que acontece? Paulo fica perdido, fica sem saber o que fazer. Ele já não tem mais o apoio dos judeus, ele não pode mais frequentar a sinagoga. A ideia de Paulo inicial era pregar para os judeus, para aqueles que ele servia antigamente. Mas ele foi rejeitado. Agora ele vai para junto dos cristãos e os cristãos também o rejeitam. Mas no meio desses cristãos existia um homem que estava ali e também na sinagoga quando Paulo pregou com muita autoridade o nome de Jesus. E este homem era Barnabé. Mas Paulo foge, mais uma vez. Fugiu da sinagoga, agora foge dos cristãos e volta para Tarso. Aí então ele vai ficar mais um tempo, bastante tempo, mais ou menos uns 9 anos em Tarso, para que depois ele retorne. Então perceba quão demorado foi o processo do ministério do apóstolo Paulo engrenar. E muitas vezes você tem, quando o apóstolo Jeff e eu, né, nesse caso, digo para você assim, não dá para ser pastor se você não tiver uma história de ministério. Então o camarada, quando ele diz assim, eu tenho 15 anos de igreja, mas qual igreja? Se nesses 15 anos você estava em 3, 4 igrejas diferentes, não vale. Você precisa de um tempo de prova, de formação. 10, 15 anos é o tempo ideal para que você adquira maturidade, sabedoria e entenda mais da conversão. Foi o que aconteceu com Paulo, que na verdade era Saulo, né? Saulo, que na verdade o nome é Saul, que na verdade também é o nome do primeiro rei de Israel, com uma variação aí de Saul para Saulo. Não é? Nós não sabemos por que, eu estudei, você pode ter certeza disso, estudei muito para entender por que Saulo mudou o seu nome para Paulo. Existem muitas e muitas teorias. Uma delas é que o nome Saulo, em grego, ele é uma conotação desprestigiosa, é um nome feio. Então, teria mudado para Paulo. No Oriente Médio, existe um costume de que quando a pessoa muda a sua forma de viver, ela também muda o seu nome. Outra coisa, outra teoria, é que assim como Silas, lembra que nós fizemos um estudo sobre Silas, que Silas tinha 2 nomes, era Silas, Silvano. É que Paulo também tinha esses 2 nomes, tanto Paulo como Saulo. Não houve uma mudança de nome por causa do Evangelho. Ninguém sabe exatamente por qual motivo Saulo passou a ser chamado de Paulo. E quando nós falamos Saulo de Tarso e Paulo de Tarso, não é o sobrenome. Nesta época, aliás, na Bíblia, sempre que nós falarmos o primeiro nome, o segundo nome é uma conotação de onde ele vem. Amém? Então, Simão Cirineu, lembra que ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão é o seu nome, Cirineu, porque via de Cirene. Amém? Então, nós não sabemos exatamente por que Saulo passou a ser chamado de Paulo. Qualquer uma dessas teorias, e existem outras, cabe.
né? A gente vê, por exemplo, no islamismo, assim que a pessoa se converte ao islamismo, o nome dela é mudado. Um exemplo muito conhecido de todos nós é aquele lutador de boxe, o maior da história do boxe, que é o Cassius Clay, que quando se converteu ao islamismo passou a ser chamado de Muhammad Ali, né? Muhammad Ali. E ele então passou a usar esse nome até os dias de hoje. Aliás, ele faleceu, né? Nos dias de hoje não, porque faleceu, mas usou até o final da sua vida. Vamos voltar a falar de Paulo então. Paulo então volta a procurar os cristãos. Ali naquela região estava Barnabé. Barnabé conduz Paulo até os apóstolos. Ele ali conhece o apóstolo Pedro. Ainda assim, com a bênção e a aceitação do apóstolo Pedro, que foi o primeiro apóstolo, as coisas não ficaram fáceis para o apóstolo Paulo dentro da comunidade cristã. Ele ainda era visto com maus olhos. Porém, em um momento, Barnabé ele é enviado. Então perceba, a unção apostólica vem primeiro sobre a vida de Barnabé. Apóstolo é o enviado. Barnabé é enviado a uma missão e ele vai escolher um parceiro. Não é o contrário. Quando a gente diz assim, Barnabé foi um parceiro de Paulo, não, é o contrário. Paulo foi eleito por Barnabé para acompanhá-lo em uma missão. A partir daí, começa o ministério do apóstolo Paulo e as suas viagens. Então vamos dar uma olhada aqui agora. A primeira viagem do apóstolo Paulo. Não é essa não, peraí. Perdão, aqui está. A primeira viagem do apóstolo Paulo. Quando eu falei para vocês, irmãos, Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para te falar uma coisa. Quando eu falei para você que Paulo passou 3 anos com Jesus, isso é baseado no livro de Gálatas, tá? O livro de Gálatas é o livro onde Paulo diz todas estas coisas. A gente vai falar disso, acho que no decorrer ainda, então pode ficar tranquilo. Vamos voltar para o mapa aqui, para nós entendermos essa primeira viagem do apóstolo Paulo. Outra curiosidade, antes de falar da viagem também, é que a gente entende assim, André, que era irmão de Pedro, André apresentou Pedro para Jesus. Então a gente entende que se não fosse André, Pedro não seria um apóstolo. A gente pode entender a mesma coisa em relação a Paulo. Se não fosse por Barnabé, Paulo não teria sido um apóstolo. Amém? Então Paulo agora retorna para Jerusalém, vê se você consegue identificar no mapa, e inicia o seu ministério escolhido por Barnabé. Então como é que faz? Paulo e Barnabé partem de Antioquia, da Síria, para a ilha de Chipre. Lá em Salamina, ele anuncia Jesus na sinagoga, depois atravessa a ilha a pé, evangelizando, vai para Pafos. Pafos é uma cidade muito mística, uma cidade cheia de magos, eles acreditavam muito em magia, e Paulo ali adota o nome romano Paulo. Anuncia ali o evangelho para o cônsul romano, causa cegueira num dos magos, né, que é o Bar Jesus, de vocês até pregou sobre ele, acho que foi a Paulo outro dia. Segue até o mar da Ásia Menor, Panfilha, Perge. Em Perge, Marcos regressa da missão, porque ele era um apoio, e Paulo fica muito nervoso com Marcos. A Ásia Menor é atravessada pela Vila Imperial Augusta, ou você pode chamar também de Sebaste, que vai do porto marítimo de Éfeso até o porto fluvial de Tarso. Psídia, Antioquia da Psídia. Após andar 260 quilômetros a pé pela Via Augusta, atravessando os montes Tauros, repleto de salteador, chegam
chega Paulo e Barnabé à cidade. Ali eles evangelizam na sinagoga, são perseguidos pelos judeus e se volta para os gentios. Em Icônico, continuam a viagem pela Vila Augusta, mais 140 quilômetros, evangelizam também na sinagoga dali e é novamente perseguido pelos judeus. A população tenta linchá-lo e ele foge para Listra. Listra são mais 40 quilômetros da Via Augusta. Ali ele cura um paralítico, não consegue se comunicar com as pessoas dali, porque eles falavam um dialeto que ele não conhecia. O povo também não entende o que ele fala, porque ele falava o grego, e as pessoas ali não sabiam esse idioma. Ele é venerado como Deus Mercúrio. Isso é uma passagem muito... Deixa eu tirar aqui um pouquinho, para falar para vocês dessa passagem, porque é uma loucura. Ali, eles pregam no meio de todos os deuses que eles tinham. E eles fazem tantas coisas lindas que eles passam a adorá-los como deuses. Então começam a trazer ofertas, presentes, carregá-los, e Paulo fica bravo com isso. Mas para eles, vocês estão fazendo, nós somos gente como vocês, nós não somos deuses. A partir deste momento, o povo se revolta. Mas assim, dá água para o vinho. E aqueles que estavam idolatrando como deuses, agora querem matá-los. E mais uma vez, Paulo passa por uma situação muito complicada. Vamos voltar aqui porque a gente não pode fugir da viagem, né? Onde eu estava? Então chega lá em Icônico, eles convencem a população a apedrejá-lo. É arrastado para fora da cidade e eles, na verdade, eu vou voltar aqui. Existem duas interpretações. Uma que eles morreram realmente, exatamente como Estevão, apedrejados por aquele povo e ressuscitaram, e outros que dizem que eles simplesmente desmaiaram, ficaram ali, o povo pensou que eles morreram, foram embora e eles acordaram e saíram. De qualquer forma, eles ficaram muito desfalecidos e machucados pelo povo desta cidade. Amém? Voltando aqui. Aí eles são arrastados, jogados fora da cidade, como defuntos mesmo, né? Como só corpo. Aí eles voltam a entrar na cidade no dia seguinte. Em Derbe, eles evangelizam e ali é uma evangelização mais tranquila, não houve perseguição. Aí eles regressam da primeira viagem. Paulo e Barnabé voltam por todas as cidades evangelizadas, ordenando senhores nas comunidades. Tomam um navio no porto de Átila e regressam a Antioquia da Síria, onde relatam a missão para toda a comunidade cristã. Aí tem um concílio de Jerusalém, onde Paulo conversa com os apóstolos em relação ao chamado dele, faz eles entenderem. Os judaístas, os judaizantes de Jerusalém, vão a Antioquia da Síria e defendem a circuncisão dos gentios. A comunidade envia Paulo e Barnabé a resolverem a questão com os apóstolos. Lá em Jerusalém, narram tudo o que eles fizeram nesta viagem. Os apóstolos, então, concordam que os pagãos não precisam aceitar a religião e muito menos se circuncidar. Eles são reenviados a Antioquia, na Síria, acompanhado por Silas, trazendo uma carta para a comunidade. Você imagina que aqui, só de ler e ver, né, eles fazerem o trajeto e voltarem, né, passa assim, as pessoas quiseram matá-los, eles foram embora, fugiram. Agora volta pelo mesmo lugar, né? Então eu quero que você vá entendendo aí. E uma coisa que eu quero que você pense é que era evidente que eles corriam risco de vida. Porém, a despeito deste problema e deste perigo, e completamente diferente dos superapóstolos dos dias atuais, eles não tinham seguranças, não. Né? Eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Então, pensa nisso. Vamos à segunda viagem de Paulo. Tchararã, tira a primeira, põe a segunda.
A segunda viagem... Fui certo? Não. Continua mesmo. Vamos lá. Segunda viagem. Paulo decide visitar as comunidades fundadas na primeira viagem. Então, quando a gente fala comunidade, são as igrejas, né? Mas tem uma briga com Barnabé e convida Silas. Todo mundo sabe o que aconteceu, aquela discussão. Né? Não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas nós já ministramos em relação ao desentendimento que ele teve com Barnabé. Eles então, agora, com Silas ou Silvano, como você preferir, visitam as regiões da Síria e da Cilícia e voltam às comunidades de Derbe e Listra. Em Icônico, eles então encontram ali Timóteo. Passam por Antioquia da Psídia e por Troade. Atravessam o Mar Egeu e entram na Europa. O norte da Macedônia é cortado pela via Ignátia, que vem de Roma e acaba no Mar Negro. Após ali, tem a cidade de Filipos, que já é Europa, né? Filipos funda uma comunidade em casa de Lídia, que foi a primeira família cristã da história da Europa. Fazendo esse estudo que eu fiz, tem mais ou menos um mês, que eu estou estudando em relação ao ministério do apóstolo Paulo, eu descobri algo muito interessante que eu não sabia. O apóstolo Paulo ele tinha uma apreciação diferenciada das mulheres em relação à sua pregação e o seu ministério. Esse é um dos motivos pelo qual esta mulher, que era uma comerciante riquíssima ali da Europa, se converte, é batizada por Paulo e faz da sua casa a primeira casa cristã da Europa. Então essa história de Paulo no seu ministério com as mulheres, ela foi um pouco boicotada do evangelho, até porque, bom, eu vou falar disso mais um pouquinho para frente, mais no final, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas eu vou falar de Paulo e o ministério das mulheres. Vou voltar aqui. Vai acompanhando no mapa, tá? Conforme eu for falando aqui. Durante a noite, a prisão se abre, porque eles foram presos, né? Paulo e Silas. O chão treme, Paulo e Silas são libertos. O carcereiro tenta se matar, eles não permitem, ainda convertem o carcereiro, e o carcereiro aceita Jesus, se batiza, ele e a família dele, e fica uma grande bênção. Ali eles seguem viagem para Anfípolis e Apolônia. Tessalônica, Paulo evangeliza na sinagoga, muitos se convertem e outra vez ele é perseguido e sai fugido da cidade. Dali ele vai para Bereia, prega, é bem recebido pelos gregos, até porque a facilidade de comunicação da língua facilitava, mas logo chegam os judeus de Tessalônica e ele parte para Atenas. Em Atenas é convidado a falar no Areópago, prega o querigma cristão para os filósofos e é muito mal recebido. Em Corinto, chega na cidade vindo de Atenas, conhece Priscila e Áquila, judeus que também faziam tendas, ou seja, eram pessoas bem de vida. Quem assistiu aquele filme do apóstolo Paulo vai lembrar bem desses dois personagens, né? Porque eles aparecem muito no filme. Eles regressam da viagem, depois de passar um ano ali, sai de Corinto e segue pelo mar Egeu até Éfeso, prossegue pelo mar Mediterrâneo, vai para Cesareia e de lá da Antioquia da Síria. Então, neste momento, eu vou colocar para vocês aqui, espera aí um pouquinho, eu quero colocar para vocês a cidade de Éfeso. Opa, perdão. Aqui, deixa eu achar a cidade de Éfeso, que eu tenho certeza. Aqui. São duas imagens que a Bíblia relata e que existem até os dias de hoje. Então, esse anfiteatro, que a Bíblia diz que era assim algo, um monumento gigantesco para 25 mil pessoas, cabia, gente, assim, uma cidade que tinha 250 mil habitantes. Tem um estádio desse, que era um anfiteatro, dá para ver aqui, né, na parte de cima superior, e está lá até os dias de hoje. Paulo pregou neste lugar. Tá? E aqui na parte de baixo a entrada de Éfeso. Então, vamos falar um pouco das características dessas duas cidades. Nesta viagem também, eles vão para
Corinto. Cadê Corinto? Aqui, Corinto. Deixa eu tirar a parte de cima. Esta é a cidade de Corinto hoje. Cidade muito complicada. Paulo ali tem muitos problemas. Também vamos falar um pouquinho de Corinto, porque foram duas cidades muito importantes, junto com Roma, nas viagens de Paulo. Agora tiro aqui e vamos voltar para a terceira e penúltima viagem do apóstolo Paulo. Tá dando para vocês acompanharem ou tá corrido demais? Vocês estão aí ainda? Vou esperar um pouquinho. Vou descansar minha orelha também, porque esse negócio aqui aperta, que é uma loucura. A Bruna respondeu que sim. Mas também a Bruna está do meu lado, tá ouvindo tudo, né? Aí não vale também. Mais alguém tá vendo? Acho que tá só a Bruna aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Terceira viagem. Terceira e penúltima viagem do apóstolo Paulo. Paulo parte mais uma vez da Antioquia da Síria, acompanha no mapa aí, por favor, e o retorno é pela Cesareia e Jerusalém. Ele vai com Silas, começa a viagem por terra, visitando as comunidades da Galácia e da Frígia. Éfeso, mais uma vez, na comunidade já existente, Paulo encontra Apolo. E aí nós conhecemos bem a história de Paulo e Apolo. Ele fala muito de Apolo em Corinto, na Carta dos Coríntios, que era um judeu que se converteu. Impõe as mãos, invoca o Espírito Santo sobre os irmãos, permaneceu ali 2 anos evangelizando em uma escola. Manda queimar os livros de magia e é acusado pelos ourives da deusa Artemis. Então, aqui em Éfeso, irmãos, deixa eu vir aqui. O que acontece em Éfeso? Algo muito semelhante ao que acontece hoje. Só um minutinho. Quando Paulo chega ali, Paulo começa a pregar e as pessoas começam a se converter. Conforme eles vão se convertendo, eles vão pegando os livros de magia, de feitiço, e eles começam a queimar. A cidade começa a se converter. Né? Lembra que Éfeso é uma das maiores igrejas que Paulo fundou, se não a maior. Uma igreja onde os próprios apóstolos iam e frequentavam. Neste lugar existia essa deusa, e existia um templo. Então, o templo era o lugar, você sabe, né, que quando existe uma igreja, um parque, um cinema, ali na região em volta, as pessoas vivem no comércio daquele lugar. E aí começaram a dizer, meio que assim, eles sabiam que o que Paulo pregava era certo. Porém, começou a se levantar um grupo dizendo assim, tudo bem, vocês estão queimando os livros, vocês estão indo pela cabeça de Paulo, e me diz uma coisa, o que vai acontecer com o nosso ganha-pão? A gente vai viver do quê? Não é? Tudo isso é beleza, mas e aí a nossa vida estruturada em torno deste templo, dessa deusa? Simplesmente acabou, a gente daqui a pouco vai bater no nosso bolso esse problema. Por isso que eu digo que é mais ou menos o que acontece hoje. Né? A gente sabe do problema da pandemia, que o ideal é ficar todo mundo em casa, porém, por causa do comércio, as pessoas são obrigadas a engolir que está na hora de sair para trabalhar. É mais ou menos a mesma coisa. Então ali começou um trabalho contra Paulo por causa disso. Vou voltar aqui. Onde eu estava? Bom, aí ele volta para Filipo, Tessalônica e Bereia. Vai para Acaia. Passa 3 meses em Corinto. Macedônia, volta e fica mais um tempo em Filipo, de onde começa a voltar no término dessa viagem. Então começa a regressar de onde ele tinha partido. Vai novamente, passa por Filipos, pelo Mar Egeu, chega à Frígia, Troade, ali ele preside uma comunidade em Troade. Na Panfilha, em Mileto, ele reúne os líderes das comunidades, se despede deles, segue pelo mar Mediterrâneo e vai para o porto de Tiro.
Na Síria, ele permanece por 7 dias com a comunidade, depois continua a viagem por terra rumo a Jerusalém. Ptolemaida passa e descansa um dia na igreja dali, da Palestina. Cesareia visita os irmãos, todos recomendam que ele não vá a Jerusalém, porque a coisa estava feia. Ele decide ir porque está pronto para morrer por Jesus Cristo. Nisto termina a terceira viagem com a chegada a Jerusalém. Ele fica em Jerusalém e na prisão de Cesareia. Ao chegar, ele procura os apóstolos, entra no templo, é perseguido e preso. Fala ao povo e conta a sua versão dos fatos. Os judeus começam a linchá-lo. É recolhido pelos soldados e levado à fortaleza. Os romanos o apresentam ao Sinédrio para ser julgado, mas nada se conclui. Ele é enviado a Cesareia com escolta por ser um cidadão romano. Ele é julgado por Félix, permanece na fortaleza com permissão para receber os amigos, é novamente julgado pelo procurador Festo. Ali ele vai diante do rei Agripa, tem uma frase famosíssima, né, que é até um jargão, permaneci fiel ao rei Agripa, todo mundo conhece, né? Para livrar-se das acusações dos judeus, ele apela a César. Aconteceu com Paulo que ele foi açoitado, ele e Silas, indevidamente, o que era corriqueiro, da mesma forma com que ele matou Estevão, era a forma com que ele era tratado, a religião tratava desta forma. Você não pensa como a gente, você é inimigo, então vamos castigá-lo. Só que depois, quando ele recebeu os açoites, ele disse que era cidadão romano, e isso trouxe um peso danado. Tem até uma conversa também famosa na Bíblia que a pessoa diz para ele assim: escuta, eu sou cidadão romano e eu gastei muito dinheiro para conseguir esse título. E ele diz: o meu não, o meu vem de família, explicado lá no início, né, que provavelmente foi conquistado pelo seu avô, talvez por um processo de guerra e de heroísmo que a gente não vai conseguir provar essa história. Aí, finalizada a terceira viagem de Paulo, Paulo agora vai partir para sua última e derradeira viagem, que é a viagem aonde ele vai ser morto. Então vamos aqui olhar a última viagem do apóstolo Paulo. Este era o motivo pelo qual as pessoas que agora já estavam amando a Paulo, né, dizem para ele não ir porque ele vai morrer. Mas Paulo tinha como objetivo a cidade de Roma. O grande objetivo de Paulo sempre foi a cidade de Roma. A gente sabe que a carta magma, a carta mais importante do apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos. A gente sabe disso, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela tem tudo o que a gente precisa saber em relação ao Evangelho. Tudo que tem nas outras cartas, ela está um pouco ali na carta enviada aos Romanos. Mas vamos entender o que aconteceu nesta viagem. Ele é preso, né? Embarca por mar e o navio pela costa da Palestina. Ao aportar no posto de Sidom, tem permissão para visitar ali a comunidade. Volta ao navio e a viagem segue rumo a Chipre. Lá embarca no navio alexandrino e vai para a Itália. Passa pela ilha de Creta, vai acompanhando aí pelo mapa. Segue para a Itália e o navio naufraga na tempestade perto da ilha de Malta. E você conhece bem a história também. Passa o inverno em Malta. Na primavera embarca no navio Dioscoro. Chega perto de Puzzoli, cidade de Ostia, na Itália, e vai a pé para Roma. Aluga uma casa onde habita e recebe judeus e gentios, até que fosse julgado e condenado e receber o martírio entre os anos 64 e 68. Quando Paulo chega em Roma, há um encontro ali, porque o apóstolo Pedro já estava em Roma. E quando ele chega, eles se encontram e começam a fazer o trabalho final. Neste momento, Nero, que estava passando, a cidade estava passando por uma crise gigantesca, e ele pensando numa forma de reiniciar tudo, recomeçar,
ele tem o plano de botar fogo em Roma. Ele coloca fogo ali no lugar. A história diz que Roma queimou por 7 dias e 7 noites, e durante esses 7 dias ele precisava de um bode expiatório. Ele então diz que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. A partir daí começa uma destruição, não é nem uma perseguição, é eu não sei nem que palavra usar, me fugiu, mas assim, os cristãos são condenados por tudo. Eles são assassinados, degolados, crucificados, queimados vivos, colocados à noite como tochas para iluminar a cidade. E neste momento, Pedro é preso, condenado à morte, como todos os cristãos, implora para que não seja crucificado, para não ter uma morte como a morte de Cristo. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. Pedro morre. Depois, Paulo, ao fio da espada, também é assassinado, os dois martirizados, e ali na sequência, todos os apóstolos também foram assassinados. O único apóstolo que não morreu assassinado foi o apóstolo João, do livro de Apocalipse. Aqui mesmo no site, você pode procurar, na página do apóstolo, tem a forma com que cada um dos apóstolos morreu. Tá bom? Só você procurar aqui do lado esquerdo da página do apóstolo, tem um lugar que você procura e você digita ali apóstolos, vai aparecer a história da morte de cada um deles. Nós poderíamos terminar por aqui, mas existe ainda um estudo da vida de Paulo. Quando eu falei para você que o ministério de Paulo era especial para as mulheres, existe um livro apócrifo que foi muito difundido. Este livro chama-se Atos de Paulo, do apóstolo Paulo, e Tecla. Tecla é a história de uma mulher de uma família bem conhecida, ela estava de casamento marcado, mas ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, ela larga tudo, todos os bens da família muito bem sucedida que ela tinha, e passa a seguir o apóstolo Paulo. Sendo uma discípula muito fiel, ela é ungida e levantada como uma apóstola. Essa parte é desinteressante à sociedade. Embora esse livro tenha sido muito difundido, eu vou mostrar para vocês aqui em quantos idiomas foram encontrados este livro. Não é simplesmente um livro que foi achado, não, ele foi multiplicado e encontrado exatamente as mesmas coisas escritas em vários lugares diferentes e com línguas diferentes. Então ele foi retirado. A gente sabe que depois de tudo isso, né, da morte de Paulo, da morte de Pedro, um ano depois, mais ou menos, Roma aceita Deus. Né? E aí a gente tem toda uma outra história a contar no estudo bíblico, que é a criação da Igreja Romana, a Igreja Católica, a Romana Apostólica Católica, acho que é assim, né? Católica Romana. E a gente vai fazer um estudo sobre isso também, tá? De como surgiu a igreja. Mas eu quero falar sobre este livro. E também nós temos aqui, ó, eu peguei para vocês uma imagem muito legal, que é esta daqui. Mas eu preciso tirar outra tela da frente. Esta. Prestem bem atenção. Esta imagem foi encontrada em Éfeso. Uma pintura numa parede, como era de costume, né? Desde a antiguidade, é um costume as pessoas colocarem as gravuras na parede. Essa imagem é exatamente o apóstolo Paulo e Tecla. Né? Aí vem mais uma evidência da veracidade deste livro. Então, para os bispos, os pastores e a Lu, né, que faz parte do grupo dos sacerdotes, eu disponibilizei o livro para que eles lessem. Então, este livro, deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação, ele, na parte oriental, né, ele foi muito divulgado. Olha as línguas às quais ele foi encontrado: siríaco, armênio,
latim, também existem até relatos, né, de uma santa chamada Santa Tecla, ou seja, foi também em etíope, muita coisa. Foi encontrado muitas evidências de que este livro é realmente real e que Tecla tenha sido verdadeiramente um personagem bíblico que não faz parte da nossa história, embora lá para esses países orientais seja uma história muito bem difundida. Amém? Então, a história resumida do apóstolo Paulo, desde o seu nascimento até a sua morte, é esta. Agora, eu quero passar para vocês o áudio do livro de Coríntios, no capítulo 9. E eu quero que você, só que eu não coloquei, eu lembrei disso agora, eu não coloquei o texto, você vai ouvir só o áudio, mas é de fácil entendimento. Eu quero que você preste muita atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto sobre a vida dele. Preste muita atenção, por favor, porque se você tiver um entendimento, se você conseguir entender o que o apóstolo Paulo vai dizer, muitas escamas dos teus olhos vão cair. E você vai entender uma gigantesca diferença entre o que está sendo pregado sobre igreja na televisão e sobre o que verdadeiramente é a igreja e a vida de um apóstolo. Então eu vou colocar aqui o áudio para que vocês possam ouvir. Me dá só um minutinho, por favor. Eu espero que não caia, né? Porque eu coloco o áudio aqui. Eu vou deixar, irmãos, a tela preta para que a gente não corra o risco de cair a live por causa da... Peraí, deixa eu encontrar aqui primeiro. Atos de Paulo, aqui achei. Para que a gente não corra o risco da live cair, tá? Então eu vou me retirar aqui. E vou tirar a tela de fundo, vou deixar só o fundo preto para ficar bem leve. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que lhe disse isso?
É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre. Não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Tá aí, né? Eu queria muito que você ouvisse junto comigo nesse final de aula, para que você... O apóstolo Paulo está abrindo o coração aqui.
Eu não quero que você preste muita atenção no impacto. Eu quero que você olhe como se você fosse Paulo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isto para a igreja? Ele está abrindo a vida dele para a igreja, falando da humildade com a qual ele vive, de que ele é totalmente dependente da doação e da atuação dos fiéis em relação à vida dele, das viagens, de que tudo, embora ele tenha sido uma pessoa rica, agora ele não é mais. Agora ele depende, ele vive única e exclusivamente do Evangelho e usa muitos exemplos para dizer isto para o povo. Olhem para mim. Os donativos fazem com que eu permaneça vivo. Paulo não tinha nenhuma riqueza. Paulo caminhou desde a sua conversão até que ele entendeu. A gente hoje sabe que ele não caiu do cavalo e começou a pregar. Hoje a gente sabe bem mais coisas graças a essa aula sobre o Evangelho, sobre a vida de Paulo, mas que ele foi um cara que viveu pela fé. Não andou com segurança. Ele simplesmente foi fazer, era perseguido, quase morreu, ou morreu e voltou à vida porque não era chegada a sua hora. A verdade é que a vida de Paulo era isso. E ele, em toda a sinceridade do mundo, abre a sua vida, fala sobre a sua vida sentimental, de que ele não carrega uma esposa, de que ele não tem uma família, de que ele vive única e exclusivamente para o Evangelho, mas isto não é uma pregação de oferta, não é. Paulo está ensinando. Sabe por que não é uma pregação de oferta? Porque o apóstolo Paulo não estava lá. Paulo estava preso. Você está entendendo? Não é que Paulo estava ali falando assim, olha, junta aí, passa o envelope da oferta e porque eu tô... Não, Paulo estava ensinando a eles. Paulo estava preso e ensinando que eles precisavam ser ativos para que Paulo continuasse a sua caminhada. Tem um certo momento que ele diz assim, será que eu vou ter que arrumar um emprego? O meu trabalho é pregar a palavra. Será que eu vou ter... Então, ouça mais uma vez, se for necessário. Agora está aqui, né? Está inteiro para você. Eu queria falar pouco sobre isso para que você deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida e você entendesse as palavras como se você estivesse na pele do apóstolo Paulo. E aí você vai começar a enxergar o que você tem ouvido na televisão, sabe? Eu não quero falar, né? Porque esse vídeo pode chegar em tantos lugares, eu não quero ferir ninguém. Quero que você tire a sua própria conclusão. Que você, ministrado através desta pequena passagem do livro de Coríntios, capítulo 9, que você possa ter uma ideia do que verdadeiramente era a vida de um apóstolo. Amém? Para terminar, eu quero mostrar os livros, a ordem dos livros escritas pelo apóstolo Paulo. Então, a biblioteca é esta. Primeiro livro, em 49 depois de Cristo, foi a Carta de Gálatas. Então, por isso, não é por acaso, por isso que é no início, os primeiros capítulos do livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo vai relatar dessa experiência que ele teve no deserto com Jesus. Amém? O segundo livro é a primeira carta para os Tessalonicenses, depois a segunda carta aos Tessalonicenses, depois Colossenses, 1 Coríntios e 2 Coríntios, embora nós saibamos que existem outras cartas que se perderam. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo cita muito uma carta e assuntos de cartas que ele enviou e que não fazem parte da primeira carta. Isso, então, nos leva a entender que existiam outras cartas que nós não tivemos acesso. Depois vem o livro de Romanos, que é a carta magma, Filemão, Filipenses, Éfesos, 1 Timóteo, Tito, Hebreus e a última carta do apóstolo Paulo, já com uma certa melancolia até, um tom de despedida, é o livro de 2 Timóteo. Glória a Deus. Então eu espero
que tenha sido uma grande bênção para você. É claro que se nós estivéssemos juntos seria diferente, né? Mas acredito que tenha sido uma grande bênção, eu acredito. É sempre bom nós entendermos e adquirirmos mais conhecimento sobre os personagens bíblicos. Então, torcendo e pedindo a Deus que tenha sido uma bênção na tua vida, eu vou me despedir aqui, até porque daqui a pouquinho eu vou entrar com um programa. Hoje tem um quadro novo, que é o que os crentes estão fazendo na internet. Né? Então vai ser divertido. Eu gravei o quadro já, eu vou colocar. Nós temos também, vamos ver algumas notícias. A notícia do dia hoje é Corinthians e Palmeiras. Né? A gente vai fazer o programa olhando para a TV. E vamos ter a entrevista, a reprise da entrevista da Bispa Paula. Durante todo o programa, você vai colocando o seu pedido de oração, vai me dando os nomes das pessoas que você quer que a gente ore. Nós vamos orar. Olha, eu coloquei o fundo errado. Nós vamos orar e apresentar a sua vida e agradecer a Deus pela quarta-feira, agradecer a Deus pelo meu aniversário e consagrar a Ele a quinta-feira que está chegando. Amém? Valeu demais, amo você em Jesus. Até daqui a pouquinho no programa NPV no ar. Te amo em Jesus. Beijo. Tchau!